Rapaziada, emocionante a entrevista do Joshua, o garoto do Ninho, que marcou o gol da vitória do Flamengo na Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou e a entrevista coletiva também. Queria saber o que está passando na sua cabeça com o gol no Flamengo, tudo isso que está acontecendo na sua vida. Boa noite. Primeiro, só tenho que glorificar e exaltar o nome do meu Deus por tudo, por ele ter me abençoado e ter me dado essa oportunidade. Agradecer ao Felipe, a todos os meus companheiros de base que eu joguei junto, que me ajudaram a chegar até aqui. Só tenho que glorificar a Deus, agradecer meu pai, minha mãe, minhas irmãs que estão assistindo de casa. Muito feliz, momento único na minha vida e inexplicável, só agradecer a Deus. Certeza que o menino de Nova Iguaçu está orgulhando a família, mas eu queria que você explicasse a sua comemoração e também a importância do Felipe Luiz na sua carreira, porque ele foi seu treinador no Sub-17, ele conhece o seu futebol e foi te acompanhando. Joshua tem mais de 100 gols na base já. Como que explica pra gente sua comemoração e a importância do Felipe? Ali eu gosto sempre de glorificar a Deus, porque é quem me abençoa todos os dias para eu estar dentro do campo fazendo o que eu amo. Agradecer ali a Deus, agradecer aos meus companheiros que me ajudaram muito. Todos foram excepcionais aqui, me receberam muito bem. Então foi um momento de gratidão ali, eu só agradecer a Deus mesmo. Abraçou o Felipe, ele... Felipe é um carinho muito grande que eu tenho por ele, porque foi meu treinador no Sub-17 e me conhece muito bem. Então ele me deu essa oportunidade, eu fui feliz e aproveitei muito bem. Vai conseguir dormir? É melhor do que um sonho, Joshua. Não, eu vou te falar porque eu sou muito tranquilo, então eu sempre esperei por esse momento. Pronto e graças a Deus fui feliz ali, mas vou dormir tranquilo essa noite. Parabéns, viu? Obrigado. Agora, Matheus Cunha tá aqui também, porque o Flamengo falou, Matheus, nem sujou hoje. Como que foi assistir ali a partida? A gente tá falando de bem-humorado, mas tudo isso também é por causa do setor defensivo do Flamengo. Como que você avalia também esse time? Acho que o mérito total é do Felipe, né? A gente vem a uma sequência aí sem sofrer gols. Isso passa muito, lógico, por mim, por Rossi, mas especialmente pelo Felipe, pela formação, pelo jeito de marcar. Hoje o goleiro do Flamengo defende 1 ou 2 bolas no máximo no jogo. Isso é mérito total do Felipe Luiz. Tá certo, essa camisa aí, alguém pegou, não vai nem precisar lavar. Tá certo, obrigado. Do técnico, eu não questiono absolutamente nada, até mesmo se concordar contigo que havia, quem sabe, uma alternativa melhor para o jogo. Porque eu acho que aí já não é mais o jogo. Primeiro que não ameaça a classificação do Flamengo, segundo o Flamengo era muito dominante com o Bruno Henrique, ali tem uma questão pessoal muito delicada, que eu não sei como o Bruno está lidando, eu não sei como isso repercute lá dentro. Como você falou, tem a presunção da inocência, então eu não acho que é hora de você colocar contra o Botafogo da Paraíba, no primeiro jogo, com tanto domínio, essa questão tática de maneira tão acima do que acontece realmente lá dentro, e eu não sei o que acontece. Mas o meu ponto é esse, Birner. O Bruno Henrique, só de estar, ele precisa ter consciência disso. Na situação, indiciado por uma suspeita grave, continuar com o grupo já está ótimo. Ele não pode reclamar de falta de acolhimento. A partir daí, o campo não pode servir como um aconchego a mais para um jogador que é histórico, um jogador decisivo, porque nesse momento o Flamengo tem opções melhores do que ele. Não estou falando nem como jogador. O Bruno Henrique é mais jogador que o Juninho. Tem um outro porém aí. Mas no jogo de hoje, o Juninho poderia funcionar melhor. Tanto é que quando entra, o Juninho, por mais que tenha os problemas dele, acredito que deu mais presença de área para o Flamengo e o gol sai de uma cabeçada Outro problema é, se você observar pelo lado do Bruno Henrique, que nessa temporada, toda ela, desde o início, tem jogado fora da posição dele. Também. O Bruno Henrique não é centroavante. Também, exato. O Bruno Henrique estava quebrando um galho porque o Gabriel Barbosa foi embora, porque Pedro o Flamengo machucado. Não tinha outro jogador ali devido à lesão do Pedro, foi contratado o Juninho, mas o Juninho ainda não tem a confiança de todo mundo e ele foi ficando como... Só que agora é difícil voltar para a posição dele. Porque aí a gente vai ter essa disputa. A gente falava agora quem, um monte de jogador quem vai ser quem vai jogar na esquerda. A gente estava pensando aqui em Cebolinha, Michael, o Plata, Luiz Araújo pode jogar, Luiz Araújo já jogou ali. Mas ali é a posição do Bruno Henrique. É curioso que o Bruno Henrique é melhor do que eles todos. Ele é um falando assim, atacante, tecnicamente. Mas ele não joga ali. O sem bola dele às vezes pega um pouquinho hoje. Ele é um segundo atacante hoje, né? Não é mais os Ele deixou de ser o cara de lado. Exatamente. Mas assim, ele foi a vida inteira. Para pegar a lateral,
Ele foi a vida inteira o cara de lado de campo. Ele no lado é em jogos em que o adversário está todo lá no fundo, não desce. Exato. Ele é o segundo atacante. Os jogos do Flamengo quase sempre têm sido assim. Mas eu não vejo assim. O Flamengo marcando no campo de ataque o tempo todo, pressionando, recuperando a bola. Eu não vejo nada assim. Eu acho que a tentativa com ele é de uma associação. Ele se associa melhor com os companheiros do que o Juninho. Então, se o Juninho, você já tem a tua estrutura totalmente modificada. Sem Arrascaeta, Gerson, o Wesley faz toda a diferença também. Tá no banco hoje. Né? Então, você tem isso bem modificado. Bom, Bruno Henrique, Cebolinha, Plata, eu acho que tem uma interação aí que pode dar jogo. Então, assim, eu não focaria... O gol perdido pelo Michael é a jogada dele, jogadaça dele. Michael, que está de frente para o gol, ele resolve mirar no canto e tira da trave. Mas eu vejo o Flamengo, assim, analisar o rendimento hoje é um negócio muito complicado. Muito complicado. Até porque é o seguinte, né, cara? Chega uma hora que, infelizmente, mas é o futebol. Isso entra na cabeça do jogador, essa zoeira que é o futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar, você acha que aquele campo, a estado do gramado onde o Vasco jogou, tudo bem que o Vasco não atua bem em bons gramados, em gramados... Não é no sintético, não é na grama, não é no lugar, no saibro... O jogo do Vasco, ele não é bom em qualquer gramado, mas tudo falando assim. Sim. Quando eu te levo pro... Você é o goleiro. Quando eu te levo para uma área que o que menos tem é grama verde... Que a bola vem assim? A bola vem assim, dá um desgostinho. O cara fala, o que eu estou fazendo? É um risco. É um risco. Nesse gramado, a bola que cava, em alguns momentos o gramado segurava a bola também. No Botafogo, em Maranhão. Esse ambiente de quarta e domingo, chega uma hora que você percebe alguns tentando se preservar, mesmo não atuando sempre. Porque eles sabem o seguinte, é melhor estar inteiro para o jogo grande do que se arrebentar no jogo pequeno. Sim. Mas pequeno, porém, tem que passar. Exatamente. Não é assim, pequeno e fiquei lá para o CRB. Não dá. Esse é um contrato que não bate. O Flamengo tem que passar pelo CRB. É impossível não passar. Não, no caso do Flamengo, pelo Botafogo. CRB já é outra história. CRB é outro jogo. Porque é isso que eu estava falando agora há pouco do jogo único. Nessa semana tem uma diferença muito grande entre os times que jogaram fora de casa, no caso do Flamengo, até o próprio Vasco, e outros que jogaram fora de casa e que, mesmo que não tenham vencido, empataram, beleza, vou resolver na minha casa. E os que jogaram em casa e não conseguiram resultado, como o Santos hoje. Exato. Que é o seguinte, se eu não ganhei em casa, como é que vai ser fora? O caso do Santos é até outro, que já não tem, não é que ficou todo mundo fora assistindo os reservas. Não, era o time. Com o que tinha de melhor Então, e assim, o Palmeiras pegou um time de primeira divisão, sabe que mesmo jogando em casa vai ter dureza pela frente. Mas é outra pegada. É outra pegada, sim. O Palmeiras está num nível de arrumação própria muito maior. Mas o Palmeiras tem tido reveses jogando no Allianz. Sim. Então, assim, ele não resolveu a vida dele. Mas é uma situação diferente do Flamengo hoje contra o Botafogo. O Flamengo é o seguinte, se não fizesse o gol no final, não ia fazer muita diferença. Porque não são 3 pontos, não é um campeonato de 3 pontos, é um jogo de 180 minutos. E nesse jogo, o segundo tempo é no Maracanã. Para o Flamengo é muito confortável. Assim, Eugênio, mesmo se não tivesse feito gol, o balanço já seria positivo. Porque o que fica nesse tipo de jogo, e até o Calçade tocou nisso, o Eugênio também, se desgaste de temporada, dificuldade de manter mobilização, foco para 2 jogos de Copa do Brasil, o Flamengo mostrou a prevalência de um padrão. O time totalmente modificado do Flamengo conseguiu ter o volume que o Felipe cobra, conseguiu ter mais finalizações que o adversário, muito mais, foram 24 finalizações do Flamengo, conseguiu criar grandes chances. Então, a ideia está ali mesmo com o time totalmente modificado. E se a gente olhar o Flamengo, o time que entrou em campo hoje, do Flamengo, e aí não estou entrando no mérito de elenco, de profundidade, mas com esse time, o Flamengo ficaria na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Do meio para cima. Não, acredito que sim. Se bobear, brigaria por título. Sim. Até com esse time reserva e todo modificado. Não sei se brigaria por título, mas ficaria lá em cima. Mas é um time muito bom. No papel, é um time... E até se a gente considerar o João Vitor, que é um zagueiro muito promissor, Varela, um reserva limitações que ali. dá conta do recado. Não é brilhante, mas cumpridor de função. Você falou do Bruno Henrique, até para pegar, o Michael também não fez, né? O Michael também não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo também. Também é uma boa oportunidade para o Michael que não aproveitou e perdeu um gol feito. Mas é útil, o tempo inteiro ativo no jogo. Então, o Flamengo com esse time
na Série A do Campeonato Brasileiro, já estaria na parte de cima da tabela. Imagine a dificuldade para o Botafogo. Um time de Série C jogando em São Luís do Maranhão, porque vendeu o mando de campo, teria pouquíssimas chances, e o Flamengo fez o dele, que era a obrigação de ser superior, de ser protagonista, finalizar mais, criar grandes chances. Então eu vejo esse lado positivo também. A gente cobra, né, de times que tenham um padrão, times que consigam ter comportamentos que, quando modificar, quando poupar, isso permaneça. O Flamengo hoje mostrou que sim, o time do Filipe Luís tem um padrão, independentemente dos jogadores que atuam. Muito bem. O Palmeiras